Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. E hoje nós estamos aqui voltando a falar, dando continuidade, aliás, ao livro do pastor Luciano Subirá, Graça Transformadora. Vocês sabem, quem tem acompanhado, que nós estamos falando capítulo por capítulo desse livro. Esse livro é excelente, fala muito a respeito da graça. E chegamos no capítulo 8. Enfim, a justificação chegou. John Wesley disse assim: ninguém pode confiar nos méritos de Cristo antes que se tenha negado inteiramente a si mesmo. Aquele que tenta estabelecer sua própria justiça não pode receber a justiça que vem de Deus. A justificação é uma das maravilhosas obras da graça, que é operada na nossa vida por meio da fé no Evangelho de Cristo. E hoje nós estamos aqui, novamente, com o pastor Saulo. Amém. Bem-vindo, pastor. É um prazer estarmos aqui, né? Professor Joás. Amém. Tudo bem? Tudo na graça. Pastor Gilberto. Carol, paz. Tudo bom? Jóia, tudo bem. Vamos falar então do capítulo 8. Bora lá. Bora, enfim, a justificação chegou. A gente vai vendo os capítulos e vai achando que o assunto é um pouco repetitivo. Mas na verdade não é, porque o assunto ele é um pouquinho complicado, né? Para separar a lei, a graça, o que é justificação agora, através da graça, sem a lei. Então nós vamos falar praticamente dessa justificação que vem através da graça. Sim, aí nesse capítulo, o escritor, né, Luciano Subirá, ele dá uma pequena recapitulada do que já foi tratado no capítulo anterior, e em capítulos até, capítulos anteriores, mas ele discorre muito bem sobre a justificação, né, e como que se alcança esta justificação. Ele já vai partir logo do princípio, que nós vamos estar vendo daqui a pouco, acerca do arrependimento, né, que é a chave mestra, né, para nos levar à justificação em Cristo Jesus. Então, como a irmã está dizendo, é um livro muito importante, trata de um assunto extremamente importante, né, da fé cristã, que é entender um pouco mais da graça de Deus e da lei de Deus, como que elas funcionaram, né, a lei primeiro e hoje a graça. Então é um livro muito importante para a gente estarmos aqui, né, capítulo por capítulo, estarmos debatendo um pouquinho sobre ele. O prazo de validade da lei estava atrelado ao seu propósito? Com certeza. Esse livro do pastor Luciano Subirá, um livro aí de quase 500 páginas, ele trata, quando ele fala da lei, ele usa muito o Pentateuco, né, pastor Saulo, professor Joás, ele usa o Pentateuco, que é a lei propriamente dita. Mas quando ele vai tratar da lei e a graça, aí ele usa dois livros ou duas epístolas para tratar. O pastor Luciano Subirá, ele usa essas duas, principalmente a carta de Paulo aos Romanos, que é a base, praticamente a base do livro. Né, e Romanos aparece ali os 5 pilares, nos 16 capítulos de Romanos: salvação, justificação, regeneração, santificação e glorificação. E depois ele faz um paralelo ali aos Gálatas, entre a lei e a graça, Isaac e Ismael. É a base, é o cerne. Então a lei teve o seu tempo de validade, o seu propósito. Isso a gente está falando na lei cerimonial, já falamos isso aqui outras vezes, né, pastor Saulo? Mas a lei moral, ela prevalece ainda, é a palavra de Deus. Mas quando a gente fala desse sacrifício, desse cerimonialismo da lei, isso aí teve um propósito e um tempo determinado. Então ele estava atrelado, o prazo estava atrelado. E dentro da pergunta, né, se está atrelado ao seu propósito, e a resposta é sim. E vamos ver então que o que nós percebemos é a incapacidade, né, da própria lei em nos dar essa justificação que a gente precisa. E não é por causa da lei em si, mas da própria natureza humana, né, em obedecer plenamente à lei de Deus que ele estabeleceu. Então a gente vê dentro da pergunta que sim, essa validade estava atrelada ao seu propósito. Só que é o propósito. Nós vamos ver um pouco mais à frente que o propósito principal da lei é justamente revelar o pecado, revelar a condição pecaminosa do ser humano. E nunca foi o propósito da lei em si resolver o problema, mas revelar. E Paulo vai falar muito sobre isso, né? Com o pastor disse, ele vai falar também, Luciano Subirá usa a carta aos Gálatas, por exemplo, que mostram essa realidade, a carta aos Romanos. Então é muito importante a gente compreender isso, que a lei tinha uma validade. Dentro do propósito de Deus, ela tinha um tempo para ela em que ela estaria estabelecida. E depois viria
a solução do problema da raça humana, que é o Salvador, que o homem precisava era disso, de um Salvador que o salvasse daquilo que a lei lhe apontava como pecado. Então, a lei poderia justificar o homem, sim ou não? O pastor Saulo já deu... Fica claro aí na leitura do livro que não, né? O autor, ele constrói toda uma linha muito fina de pensamento, né? Traduzindo o que Paulo está dizendo, né? E contrastando com o Antigo Testamento. E é muito fino mesmo, né? Por isso que a gente vem aqui capítulo por capítulo, né, mastigando isso. E assim, uma vez que o propósito da lei era levar o homem corrompido pelo pecado, né, destruído, né, morto nos seus pecados e delitos, né, na linguagem de Paulo aos Efésios, conduzir esse homem pela sombra até a realidade, né, que é Cristo, que salva, que justifica, que liberta, né? O propósito dela é esse, conduzir, né? Enquanto ela conduz, ela mostra que o homem não é capaz, que o homem não tem as ferramentas necessárias, as condições, né, para ser justificado, para ser salvo. Então ela vai, no meio dessa sombra projetada pela cruz, né, ela vai conduzindo o homem até a cruz. Então a validade dela estava atrelada a esse propósito. Uma vez que ela conduz o homem até a cruz, a validade se encerrou, porque se encerrou o propósito, né? Então, a lei poderia justificar o homem? Não. Né? Se você pensar que sim, só tem uma possibilidade, só tem um campo, um cenário possível onde você pode dizer que a lei justifica o homem, né? E aí eu vou dizer com cuidado, né? Não é o autor que está dizendo. No sentido de que a justificação está aqui, né, nesse lugar, na cruz, né? Então, se a lei leva o homem até a cruz, ela está levando ele à justificação, né? À justiça de fato. Aí, esse é o único cenário onde a lei contribui em alguma medida, de alguma forma, de algum modo, para que o homem seja justificado. Ela aponta para Cristo. Esse é o único cenário. Sim. Né? Mas aí não é ela que está justificando. É Cristo. Né? Ela está conduzindo lá. Ela está mostrando o caminho. Conduz e aponta, né, a pessoa de Cristo. Eu concordo com o professor Joás. A lei, é claro que ela tem a sua contribuição na justificação. Mas qual a contribuição? Em nos apontar a Cristo. Ela aponta a nossa incapacidade, né, de sermos justificados por nós mesmos, mas aponta alguém que é capaz de nos justificar. Porque esse alguém a cumpriu. Ela mostra que a gente está perdido, mas não deixa a gente... sem uma saída. Sem saída. Ela mostra a nossa incapacidade, porque nós a quebramos, mas aponta para nós quem não conseguiu, ou quem não a quebrou e conseguiu cumpri-la. Ela nos aponta para isso. Paulo fala sobre isso, né? Se a lei também passou, se a lei também pudesse nos justificar, aí seria por mérito, não por graça. Eu posso entrar nesse... Pode, sem dúvida. A lei, ela era insuficiente para a justificação, apesar de que toda a lei apontava para Cristo, mas a lei, ela tinha um propósito, e Paulo falou isso muito bem, que a lei serviu como um aio, como um condutor até Cristo. Então, o único meio de justificação é em Cristo. A lei, por mais que a lei é a palavra de Deus, por mais que a lei tinha essa função, mas a lei apontava, ela não justificava. O meio justificador continua sendo Cristo. Ele é o intermediário entre Deus e o homem. E eu volto a repetir, o problema não está na lei, porque o Paulo diz que a lei é perfeita. Exato. E boa. O problema está no homem, na sua natureza decaída, incapaz de cumprir esta lei que é boa e perfeita. Então tem pessoas que às vezes entendem de uma maneira muito negativa acerca da lei. A lei é perfeita. Ela veio de Deus. Né? Ela veio de Deus, ela é perfeita. Paulo diz que ela é boa. Mas a natureza humana é incapaz de cumpri-la na sua integridade, como precisava ser cumprida. Então ela nos mostra a nossa incapacidade quando nós a quebramos, mas nos aponta para alguém que a cumpriu integralmente, que é a pessoa de Cristo. E na palavra que a irmã disse alguns minutos atrás, se a salvação, a justificação fosse pelas obras da lei,
seria pelo mérito de cada um de nós. Nós conseguimos cumprir a lei, então o mérito é meu, não era graça, era mérito. E a nossa natureza pecaminosa nunca nos levaria a conseguirmos isso. É onde entra inteiramente a graça de Deus, né? No livro aqui vai citar um pouco mais à frente, Paulo dizendo aos Éfesos, né? Ele diz que é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. E alguém às vezes entende que ele está falando que a fé é o dom de Deus. Não, ele está falando que a salvação é o dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. O que não vem de nós? A salvação em si. Ela que é o dom de Deus, ela que é o presente de Deus, mediante a pessoa de Cristo, para nos salvar. O pastor só falou um negócio muito importante agora, e você também, Carol, quando fala dessa suficiência ou insuficiência, uma das primeiras coisas que, quando você abriu essa discussão de hoje, falou sobre o arrependimento. A lei ela não tinha essa função de provocar o arrependimento. A lei apontava. Sim. Aí alguém, um dia, comentando sobre isso, um amigo falou assim, peraí, mas e quando Jonas foi pregar em Nínive? É como se a gente abrisse um parêntese no Antigo Testamento para falar do Jonas. O Jonas foi levar uma mensagem de juízo para uma nação estranha, que não conhecia a Deus, como os judeus conheciam, da forma que eles deveriam conhecer. Então, a mensagem de juízo que Jonas levou, ele trouxe o que no povo de Nínive? Arrependimento. Aí Deus se arrependeu do juízo que iria trazer àquela nação. Aquela geração, o juízo veio 40 anos depois, mas aquela geração que se arrependeu, né, que ouviu a palavra de Deus, então Deus se arrependeu de trazer o juízo. Isso é graça, isso é arrependimento. O arrependimento provocou a graça de Deus. Mas o próprio Jonas já sabia disso. Tanto é que ele não queria ir. Porque ele fala no capítulo 4, não, eu sabia que o Senhor é misericordioso e que o Senhor mandou ir lá pregar. Ele quis dizer assim, é porque o Senhor tinha, diante do se eles arrependessem, o Senhor não ia aplicar o juízo. E Jonas já sabia que existia essa graça lá no Antigo Testamento. Nós vamos entrar um pouco mais sobre esse arrependimento um pouco mais à frente, mas eu vejo uma diferença muito grande entre o arrependimento provocado pela lei e o arrependimento provocado hoje pela obra de Cristo no Calvário, não é? Há uma diferença muito grande. Aquele arrependimento levava o homem a praticar algo para ser salvo. Os ninivitas, por exemplo, como foi citado aqui, quando eles se arrependeram, eles decretaram um jejum. Sim, até os animais, né? Ali começa eles fazendo alguma coisa para serem salvos daquela palavra de condenação. O arrependimento hoje não é o que eu vou fazer quando eu me arrependo. É aceitar aquilo que alguém já fez por mim. O assunto vamos tratar mais à frente. É onde entra justamente a justificação. A justificação não está naquilo que os judeus sentiam como arrependimento. E há alguns exemplos, como Davi mesmo, quando confrontado por Natã, ele se arrepende e é perdoado pelo que fez, e vai ter atitude diferente, vai virar consequência. Pois bem, mas eu vejo diferença quando nós lemos sobre o arrependimento, que a lei provocou, e o arrependimento hoje pela convenção, pelo convencimento desta ação do Espírito Santo, porque ele vai nos convencer não a fazer alguma coisa, mas aceitar uma justificação que já foi feita, já foi realizada no Calvário, e nós simplesmente aceitarmos. É tão interessante isso aí, pastor, que o senhor está falando. A gente vai entrar nisso aqui, a gente teria que ter muito tempo para falar sobre isso, porque eu trouxe essa questão aqui exatamente para trazer uma discussão, para a gente ver a importância da justificação. Mas é um processo, junto com a justificação, que é um processo que anda ali, está bem atrelado, que é a regeneração. Então, a partir do momento que alguém é regenerado, ele nasceu de novo, ele é justificado por Cristo, não por mérito humano, coisa que a gente não via na lei. Então, esse novo nascimento, apesar de Ezequiel já ter profetizado e Jesus ter questionado Nicodemos, espera aí, você é mestre, Israel não sabe disso? Ele tinha um conhecimento, mas um conhecimento muito raquítico, muito superficial. Mas quando Cristo veio e cumpriu isso aí e fez isso por nós, a justificação não é mérito meu, é de Cristo, é em Cristo. Como o pastor Gilberto já disse, nosso tempo é escasso e também não é o nosso objetivo aqui hoje. Mas qual vem primeiro? A justificação ou a regeneração? O que acontece primeiro?
Boa pergunta. São questões que, igual eu já disse, nós não temos tempo para discorrer, né? E também não propostas para esse momento. Mas é importante a gente analisar isso também, né? O arrependimento, quando que ele acontece? Nós entendemos que arrependimento, dentro do que é exposto no livro aqui, ele acontece antes da própria fé se manifestar para a salvação. E tem que saber, né, bem o que é esse arrependimento, não é remorso, é uma coisa profunda. Pouco mais nós vamos tratar bem do arrependimento, né? Então deixa eu parar aqui, depois nós falamos mais do arrependimento. Professor Joás, essa pergunta eu vou ler, que essa pergunta está grande. Podemos afirmar que todo ser humano é desprovido de justiça e por isso está debaixo de condenação? Com certeza, né? A Bíblia concorda muito com isso e várias passagens demonstram isso. Uma que eu me recordo que é muito forte é a do próprio profeta Isaías, né? Ele dizendo que as nossas justiças são como trapos de imundícia, né? E os bons exegetas aí sabem do que ele está falando, né? Era numa cultura daquela época, era a coisa mais suja que existia, né? E tinha uma ideia de impureza muito grande. Então as nossas junta tudo de justo que a gente faz vale sujeira, é lixo, né? Porque a justiça não é só um conceito, né? Ela é algo muito complexo que está atrelado à verdade. Faz, né, parte do próprio Deus, da natureza de Deus, né? Aonde é um atributo de Deus, né? Então que comunica com outros atributos. Então aonde há paz, há justiça. Aonde há verdade, há justiça. Onde há amor, aonde há amor, há justiça. Sim. Então é um atributo de Deus que como todos os atributos de Deus se estão sempre, né, interagindo, né, numa dança bonita aí, né? Então todo homem, né, é completamente incapaz de produzir, de agir, de fazer, de falar de forma justa, né? Porque por mais que você olhe para alguém e admire a forma justa com que essa pessoa se porta diante da sociedade, diante dos familiares e tudo mais, isso aí é só fachada, porque você está olhando para um pecador, né, um homem caído, que a imagem de Deus estragou nele, e se Cristo não fizer alguma coisa, e já fez, né? Se ele não aceitar essa obra salvadora, né, de Cristo, ele não vai essa justiça dele não vai servir de nada para ele, né? Se a gente pensar em termos filosóficos, né, os filósofos falavam muito de justiça. Sim. Né? Um mais recente, David Hume, né, ele diz que a justiça tem a ver com a inquietação que o homem tem de estar sempre buscando coisas, né? O homem é ganancioso. Sim. Né? O homem é ganancioso. Então ele sempre quer mais dos bens que estão por aí, né, na natureza. E os bens são escassos. Sim. Né? Então, junto essa ganância com essa escassez, aí a paz não tem como florescer num campo desse, né? Então, há necessidade da justiça ser feita para que os homens não se degladeiem, não se destruam mutuamente, né? Então, por isso que a gente tem ainda um certo conceito de justiça. Para ter uma certa, né, harmonia. Para ter um pouquinho de uma sensação, né, de paz, de harmonia, pelo menos uma sensação, né, de paz. Não sei se isso é paz, né? Alguém, pela escassez de bem e pela ganância que tem, foi lá e tomou o bem da Carol, né? A justiça diz que esse sujeito tem que ser reprimido, encarcerado, né, afastado do convívio da sociedade, né? Aquela velha das ostracas, né, das óstracas lá dos romanos, né? Levar ele para um lugar longe, nunca mais fazer parte da sociedade, né? O ostracismo, né, que a gente chama hoje. Isso é paz? Paz para quem? Né? A verdadeira paz, ela se manifesta num âmbito bem mais amplo. Isso é para dar uma certa ordem, eu acho, né? Assim, para ter um convívio um pouco menos conflituoso. Mas nós vamos voltar a falar daqui um pouquinho, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta.
Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta. Pastor Gilberto, nós temos um recadinho para o irmão nosso que nos acompanha sempre. Verdade, Carol. Irmão Adair Batalha, nosso amigo, irmão em Cristo lá do bairro Esplanada. Mandar um abraço para ele. Também o Costa Alfaiate, que está sempre vendo a gente aí, sempre ligado aí. E muitos outros aí que tem acompanhado. A gente está pela rua fora aí, né, pastor Saulo? De vez em quando encontra como, então nós mandamos um abraço aí. Todos, né? Que Deus abençoe vocês, né? Isso. Família de vocês. Nos prestigiado, né? Nos Verdade, assistindo. tem nos dado a muita honra. benção. Continue nos acompanhando. Isso aí. E vamos para a quarta pergunta, pastor Saulo. Por que o arrependimento é o ponto de partida na resposta humana ao chamado divino? Chegamos ao arrependimento. Chegamos a um assunto muito importante, que nós vamos ver até no livro, como também na Bíblia, no Novo Testamento. O arrependimento era o cerne da mensagem, né? De João Batista, de Jesus, dos apóstolos. Porque antes de se receber a justificação, o perdão dos pecados, precisa passar pelo processo do arrependimento. E o processo do arrependimento ele consiste em 2 etapas, mesmo que simultâneas, né, instantâneas, mas 2 etapas diferentes. Primeiro, o ser humano reconhecer a sua culpa, né, a sua culpa diante de Deus, reconhecer a sua incapacidade, né, de resolver esse problema, desde que se sente culpado e condenado, sabendo que está debaixo de uma condenação, e reconhecer que existe um Salvador que o pode salvar. E é este, a gente entende, como a irmã disse aqui um pouco antes, acerca de remorso. Remorso é um sentimento até de tristeza ou momentâneo, né, de alguém que faz uma coisa errada, vê que errou e sente que é remorso, mas que não opera realmente uma mudança, um abandono daquele ato, daquela ação pecaminosa. O arrependimento ele faz isso. Não é apenas um sentimento de culpa, é uma certeza de culpa e uma certeza que precisa de abandonar aquele pecado, aquela ação específica, e encontrar em Cristo a força para isso. O arrependimento, a gente fala assim, às vezes, uma palavra tão usada muitas vezes, mas que dentro do conceito bíblico tem uma profundidade muito grande. Pedro disse, né, arrependei-vos e credes. A gente vê que é um processo, a pessoa se arrepender e crer em Cristo Jesus para ser salvo. Então é um assunto que nós estamos nele aí, é o ponto de partida, né, da resposta humana ao chamado divino para ser salvo. Quando o Espírito Santo convence um homem, ele se arrepende e vai crer
naquele que pode salvá-lo. Aquele ato você não vai fazer mais, você vai abandonar o arrependimento. Além da culpa, né? Você enxergou tudo que estava errado ali, a culpa, você abandona aquele ato. O remorso, também o senhor acha que pode ser assim, eu fiz um ato, mas não é que eu me arrependi, eu me senti culpada, eu tive um remorso porque a consequência que eu não queria. Exatamente. Talvez não tivesse aquela consequência, eu não teria sentido remorso, nada. Eu já falei em outras oportunidades, em outros lugares, o ser humano ele é muito voltado à punição. Por exemplo, estirar os radares aqui da BR-116. Nós sabemos que onde estão os radares é passar de 50. Desde o instante que tirou o radar, ninguém mais passa de 50, ou lugar que é de 70 ou de 50. A gente passa do jeito que quer. Mas não há o mesmo risco de um acidente naquele lugar? Sim. Às vezes a placa está lá, 50 por hora, mas a gente não passa mais de 50. O que nós tememos não é apenas desrespeitar a lei, porque a placa está lá. O que nós tememos é a punição que virá se eu quebrar aquela lei. Isso está inserido no ser humano, impregnado em nós. O radar está ali, eu parto de 50. Eu sou um bom cidadão por estar respeitando a lei? Não. Eu estou passando de 50 por causa da punição que eu sei que eu vou ter se eu não obedecer aquela placa, porque tem um radar punitivo. E isso, no sentido espiritual, também vem sobre nós. Muitas vezes, esse é o sentimento que às vezes nos leva até deixar de praticar alguma coisa. Porque o sentimento é, se eu fizer, Deus vai me punir. E o arrependimento, ele não trabalha com isso. O arrependimento, ele nos mostra a nossa própria culpa, a nossa depravação, e nos faz ter horror dessa depravação, né? E desejar abandonar isto. Isso é arrependimento. Não é por causa da punição que vamos ter, mas por causa da situação que nós estamos. A nossa vida como está. Eu não quero mais essa vida. Eu quero mudar de vida. E aí ele se arrepende e vai encontrar em Cristo esse poder, essa força. Por quê? Porque há um princípio nele que ele quer, ele deseja. Aquela palavra de Jesus é muito importante. A gente cita, né? Quem quiser vir após mim. É um desejo pessoal de abandonar. E isso também não quer dizer que aquele que se arrependeu de um pecado nunca mais vai cometê-lo, porque comete. Sim. Né? Só que eu vejo o grande problema do pecado não é somente pecar, mas ele se acostumar e se acomodar com o pecado. Enquanto nós lutarmos contra o pecado diariamente, arrependendo toda vez que for preciso, e estar lutando contra ele, o arrependimento está trabalhando e agindo. No momento em que eu passo a conformar com a situação, mesmo que eu me sinta mal por ter pecado, não é arrependimento, é só um remorso. Porque eu não estou mais lutando contra ele, esforçando para não deixá-lo me dominar. Né? Muito bom. Quer algum comentário a respeito dessa pergunta, professor, pastor Gilberto? O professor está aqui e vai confirmar isso que eu vou dizer aqui agora. Tem duas palavrinhas aí dentro do arrependimento que, assim, eu vou, como diz meu amigo Léo Canarinho, vou corroborar com o que o pastor Saulo falou aqui agora. Duas palavras do hebraico, machum, entristecer, lamentar, e do grego metanel, que daí vem a palavra metanoia, que é mudança de pensamento. O arrependimento é exatamente isso, entristecer por aquilo que a gente fez. O Espírito Santo, ele convence a gente do pecado, da justiça, do juízo. Isso vem por ele, né? A gente cai na real, opa, fiz isso aqui errado, isso não pode. A gente entristece, lamenta e tem uma mudança de comportamento, que é provocada pela fé. A gente vai ver isso, que também, e a fé vem pela palavra de Deus. Então esse arrependimento, sem ele, é impossível chegar à justificação. Essa metanoia, professor, você me corrija se eu estiver errado, né? Essa mudança de mente é como se você desse um giro de 180. Você está indo nessa direção, aí você vê que ele está errado, aí você não dá um giro, assim, você dá um giro e vai numa direção totalmente oposta. É nesse sentido? Com certeza. Na prática, o que acontece uma vez que você... mesmo sendo, a gente falou anteriormente, né, mesmo sendo alguém tido como uma referência de justiça, né, nós temos pessoas assim na sociedade, né, que você olha, né, e são referenciais de justiça, até essas pessoas, quando confrontadas com o Evangelho, né,
quando se veem no espelho da verdade, né, e veem que a justiça mesmo está ali diante deles, eles percebem que são falhos, que são pecadores. Então é aí que o arrependimento precede a justificação, porque sem o arrependimento a pessoa nem se dá conta de que ela é culpada, de que ela errou, de que tem uma justiça que é justiça de verdade, né? O arrependimento vai fazer isso. Sem o arrependimento tudo bem, né? Entre aspas, para a pessoa, nossa, eu não me arrependo porque tudo que eu fiz está certo, está ótimo. Uma das coisas que João falou, o próprio Jesus falou, os discípulos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender vem antes até mesmo do crer, da fé. Até mesmo do crer. Precisa ver o arrependimento. E professor, engajando aí, sabemos que a salvação se dá por meio da fé. Contudo, no que especificamente se deve crer? Nós já falamos, né? Vamos reforçar, né, pastor Sá? Sim. Está escrito, né, que crê no Senhor Jesus e será salvo, né? Todo aquele que vem a Cristo crendo em quem Ele é e no que Ele fez, né, alcança misericórdia, graça, salvação, justiça, paz, alegria, né? E isso foi profetizado por quase todos os profetas bíblicos, né? Tem um verso aqui no gatilho, Jeremias 23:5. Ele fala: virá uma época, diz o Senhor, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Em seus dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido: Adonai Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Olha quantas vezes a palavra justo, justiça foi mencionada aqui, né? Um renovo justo, ele é o Netzer, né? Nos evangelhos é chamado de Nazareno, né? Mas Jeremias já se referia a ele como o Netzer, né? O renovo, né? O renovo justo. A justiça brotaria da cruz, né? A justiça sairia da cruz para todos os ambientes, né? Todos os lugares da criação, e a justiça vem por ele. Então é por isso que a justificação se dá, né? Assim como tudo que vem junto aí, a salvação, a regeneração, né? Se dá por meio da graça, né? É a graça que vai trazer essas coisas, é pela graça que isso vem, né? Mas isso é operado como uma espécie de intermediário que faz que faz o hub, né? Pela fé. Então, sem a fé, isso tudo aí seria impossível também, né? E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Então tá tudo interligado aí, né? Essa fé é produzida por Deus, essa graça vem de Deus, essa salvação vem de Deus, essa justificação vem de Deus. Tudo vem dele. No final das contas, tudo vem dele. Eu achei interessante a pergunta, especificamente, no que especificamente se deve crer. Crer em quê? Aí o pastor Gilberto citou, crer no Evangelho. O que é o Evangelho? Nós sabemos que Evangelho quer dizer boas novas, boa notícia. Mas qual que é a boa notícia? O Evangelho todo se resume ao Calvário, a obra perfeita de Cristo. Os evangelistas escrevem a sua vida perfeita e finalizam todos os quatro com ele no Calvário. A gente percebe que praticamente 2/3 dos evangelhos é praticamente o último dia de Cristo, 24 horas, que está ali resumido ali, bem detalhado, até melhor dizendo, porque este é o centro do Evangelho, o Calvário, a sua morte expiatória, a sua morte redentora, a sua morte de um homem perfeito sem pecado. Esta é a boa nova. Este é o Evangelho. Quando nós pregamos boas novas, se nós não pregarmos a crucificação, a morte de Cristo e a sua ressurreição, nós não estamos pregando o Evangelho. Porque ali é o que Deus fez. É o que Deus fez quando nós não podíamos fazer. A nossa incapacidade pelo pecado, pelas nossas falhas, né? Nós sabemos, está aqui diante de mim, que os perversos não herdarão o reino de Deus. E nós estamos todos nessa condição. Todos. Aí o crer no Evangelho, crer em quê? No que foi feito no Calvário.
e crer que isso for suficiente. Não precisa mais nada ser realizado. É crer naquilo que foi realizado por Cristo no Calvário. O Theo Luciano aqui, ele faz umas colocações que eu acho extraordinárias aqui. Ele fala sobre uma troca, né? Que houve uma troca entre Deus e o homem, entre Cristo e o homem na salvação. Cristo se faz pecador por nós, para que nós possamos tornar santos. Está em 2 Coríntios, né? Sim. Se alguém está em Cristo. Ele vai pegar justamente a citação de Paulo aos Coríntios e vai falar sobre essa troca que foi realizada para nós sermos salvos, libertos. Então é isso que nós temos que crer. Paulo também vai dizer que ele se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. Olha só, ele se faz pobre para nos enriquecer. Evidentemente no termo aqui espiritual. Então é crer nisso, que a obra do Calvário é suficiente para a redenção do homem. Foi o sacrifício perfeito, a obra redentora perfeita. A fé precisa nos levar a crer nisto. Isso que é e agora nós vamos até falar de fé, né? Como se dá o exercício da fé. Mas, pastor, antes de eu passar para o pastor Gilberto, né? A gente já está falando de fé. Define para quem está nos vendo o que é fé. Nós temos uma definição em Hebreus. Nós temos uma definição em Hebreus e apesar de ser uma palavra tão pequena, né? Mas de uma profundidade quase que inigualável, né? Fé. Hebreus vai dizer que fé é a capacidade de crer e ver o invisível. A fé é o fundamento que nos faz acreditar em algo que foi feito há 2 anos atrás, sem que nós contemplássemos. Eu não vi Cristo morrer no Calvário. Não tem vídeo, né? Não tem nada aqui. Não tem nada, mas eu creio, sem nenhuma sombra de dúvida, que ele esteve no Calvário por mim. Isso não tem dúvida. Então, de forma simplificada, a fé, isso é crer, acreditar, sem sombra de dúvida, né? E aqui na pergunta, como se dá o exercício dessa fé, Paulo vai dizer na carta a Timóteo, que também está no livro, né? Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Aqui é uma fé, um exercício da fé, nos levando a nos apossarmos, né, da vida eterna. Mediante esta fé, nós fazemos confissão, né, como está aqui na palavra de Paulo, na presença de testemunhas, fomos chamados e fazemos confissão. Por quê? Porque nós estamos tomando posse da vida eterna pela fé. É um ato, como nós vemos, né, a Bíblia registrando sobre Abraão e diversos outros, o que levou eles serem colocados como heróis da fé. Abraão, a Bíblia diz que ele viu, no dia de Cristo, e se alegrou pela fé. Moisés viu uma cidade que tem fundamento. Isso é uma fé. É um exercício da fé que faz ver, porque ninguém mais ainda está vendo. A pessoa vê e crê e passa a ter uma vida dirigida por essa fé. A fé parece que sempre começa por aí, né? Ativando os sentidos que estão mortos, né? Esses homens que o senhor citou que viram, né? A gente citou anteriormente aí o texto que fala de ouvidos que se abriram, né? Então a fé faz isso. Andava nos mortos. A fé abre, na palavra, abre os ouvidos. E quando os ouvidos se abrem, a fé vem. Isso. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. A palavra tem o poder de abrir os nossos ouvidos, nós ouvimos, entendemos. E aí a fé ativa esses sentidos e mantém eles vivos, né? Porque muito interessante a sua colocação. Nos nossos pecados nós estávamos mortos, e morto não ouve, não vê. Não fala, né? Não crê. Diante do Evangelho, que é palavra de Deus, e tudo que vem de Deus vem carregado de vida, né? Diante do Evangelho, esses ouvidos ganham vida, esses olhos ganham vida, e aí enxergam, ouvem a verdade. E é a primeira manifestação da fé que ele cita aí no livro, né? A identificação. Sim, né? Identificar com Cristo. Você começa identificando, depois você se apropria. Toma posse. Né? Depois confissão. Depois você confessa. Aí a salvação acontece. Aí a salvação. É extraordinário, viu? Pastor Gilberto, quer encerrar para nós nesse assunto? Nosso tempo está no finzinho. É impossível a gente encerrar falando de um assunto tão profundo. Quando eu li esse livro e eu vi esse João 7, 57, 58, mas, pastor Saulo, nós tivemos uma discussão profunda nisso aqui. Isso virou estudo bíblico, né, pastor? Muitos estudos bíblicos, muito mesmo. Que Abraão viu o dia de Cristo. Eu falei, gente, parece que tem texto na Bíblia que a gente lê a Bíblia 10 anos, 20 anos, e parece que é novo, mas é a interpretação, é a inspiração ali na nossa vida. Mas tratando de fé, deixa eu ler só um versículo, eu encerro bem rapidinho, Hebreus 11, 6,
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que torna galardoador dos que o buscam. Eu vou falar pelo menos 3 tipos de fé. A fé natural, que todo ser humano nasce com ela, é inerente do ser humano, vindo de Deus, apesar de ser algo natural, mas existe também a fé salvadora, a fé que o Espírito Santo, através da palavra, nos conduz à salvação, e a fé sobrenatural, que é um dom. Estou falando desses 3, mas tem mais, né, professor? Mas esses 3 são básicos. Essa fé, como que se dá o exercício dela? Na prática. Quanto mais eu convivo com as coisas de Deus, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu convivo com os irmãos, quanto mais eu ouço testemunho, quanto mais eu vejo de Deus, mais eu vou exercitar quanto mais eu tenho vida com Deus. Exatamente. Quanto mais você caminha, mais você vai exercitar a fé. E a palavra exercitar quer dizer que vai estar fortalecendo. Exatamente. É uma academia. Você não vai fortalecer, né? Exatamente. Fortalecendo a fé. Nós vamos encerrar por aqui. O próximo, né, na próxima edição nós vamos falar depois da justificação, capítulo 9, e a gente vai falar até um pouquinho dessa graça barata que hoje em dia vem sendo pregada por aí, né? A nossa graça é muito preciosa, ela não é barata. Então, aguardem o próximo. Pastor Saulo, pode encerrar para nós. Foi muito bom estar com vocês. Nós vamos estar fazendo uma oração para que Deus possa continuar te abençoando e continue nos honrando com a sua assistência, estando aqui nos prestigiando nesse programa tão importante. Deus abençoe. Senhor, nós te louvamos pela vida de todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, suas famílias, suas casas. Que a tua graça infinita, Pai, venha sobre todos, que haja abundância do Senhor, em nome de Jesus. Amém.